abertura, então, se você quiser ir compartilhando a tela, mas eu vou fazer uma abertura antes, tá? Eu faço aqui com você. Pessoal, bom dia, então. Agradeço a presença de todos. Vamos dar início ao nosso SIG de Toxicologia Clínica no ano de 2024, né? Deixei alguns recados para vocês aqui nas notas compartilhadas, né? Sugestões e críticas ao nosso SIG, por favor, escreva para o meu e-mail, camiloguidoni@uel.br. Além disso, informamos que essa sessão está sendo gravada, né? Vídeo, áudio, comentários, e será disponibilizada em plataformas de vídeo online. Caso isso seja um inconveniente, pedimos que participe como ouvinte. A gente agradece a sua participação, ela é muito importante para enriquecer a qualidade da reunião e democratizar a nossa informação. O SIG de Toxicologia Clínica ela é uma iniciativa, né, via RUT, Rede Universitária de Telemedicina, que integra, então, a colaboração entre profissionais de saúde por meio de grupos de interesse especial. E hoje, então, a gente tem a honra de termos a presença do professor Dr. Ronan José Vieira. O professor Ronan ele vai abordar o tema em 1 hora sobre o uso da atropina na intoxicação por inibidores da acetilcolinesterase. Dr. Ronan ele é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, mestre em Biologia Funcional e Molecular pela Universidade Estadual de Campinas e doutor em Ciências Médicas pela Universidade Estadual de Campinas. Ele trabalhou como médico e cirurgião geral no RGS e trabalhou como professor no Departamento de Clínica e Cirúrgica da Faculdade de Ciência Médica da Unicamp, principalmente na área de emergência e toxicologia. Dr. Ronan, te agradeço imensamente o seu aceite, poder compartilhar toda a sua experiência, todo esse conhecimento que você tem na área de emergência e toxicologia. Então, é uma honra para nós tê-lo aqui conosco. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade, pode colocar e a oportunidade de estar em contato com o grupo do CIATOX de Londrina. Londrina é uma cidade da qual eu tenho muito boas lembranças, muito boas mesmo lembranças. Pode colocar na tela. Bem, com a beleza e a tranquilidade e as imagens do Delta do Okavano, em Botsuana, com as imagens do baobá africano, com uma fria manhã de julho de 2004, nas cabeceiras da represa de Furnas, em Alfenas, onde eu tenho uma fazendinha, eu tenho a tranquilidade devolvida pela excitação inicial que as dificuldades para lidar com esse método e essa inexperiência de aula à distância que eu tenho. Então, essas imagens me devolveram a tranquilidade. Nós vamos falar sobre intoxicações por organofosforado e carbamato e o uso de atropina, numa linguagem que pode ser útil para aqueles especialistas, aqueles que têm experiência na área, mas também para outros interessados que estão iniciando neste tema. A intoxicação por inibidores da colinesterase. Aqui, antes de iniciar, nós vamos apresentar a Portaria 79, de 14 de dezembro de 2018, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, Insumo Estratégico do Ministério da Saúde. É uma portaria, ela torna público uma decisão de aprovar diretrizes brasileiras do diagnóstico e tratamento das intoxicações por agrotóxico, capítulo 2, no âmbito do Sistema Único da Saúde. Na realidade, é um manual muito bem feito, muito trabalhado, atualizado, com boa
com um bom discernimento científico, que serve de base para aqueles de auxílio para facilitar o entendimento daqueles mesmo daqueles que trabalham já na área de toxicologia. Aqui, desse manual, entre os conceitos iniciais, vamos repetir alguns dados. Os organofosforados são derivados do ácido fosfórico e seus homólogos. Os carbamatos são ésteres do ácido carbâmico e do ácido N-metilcarbâmico, são inibidores das colinesterases usados como inseticida, nematicida, controle de vetores, desinfecção urbana, doméstica e arma química, porque nós vamos até fazer um comentário desta área, porque do jeito que anda o mundo com esses radicalismos aí, a gente pode andar para trás no tempo e ser exposto a ter essa arma química, inclusive com os agentes nervosos, os organofosforados. Os organofosforados se ligam a acetilcolinesterase em 2 tempos. Numa primeira fase, de modo reversível, durante um tempo variável, e depois de modo irreversível, inibindo assim permanentemente a acetilcolinesterase. Os carbamatos inibem a acetilcolinesterase através de uma ligação reversível. Quase sempre o quadro clínico não é muito prolongado. Então, nós vamos falar sobre esses inibidores da colinesterase. Aqui, alguns exemplos. O dietilparoxon, o aldicarb, o elemento de grande parte dos chumbinhos que circularam e ainda circulam por aí, e o sarin, para lembrar um elemento, um agente de guerra química que ainda circulam por aí. Nós vamos fazer alguns comentários. Gostaria de referir aqui que os primeiros casos atendidos por mim pessoalmente foi em 1961, em Franca, em Ribeirão Preto. Naquela época, naquele período, tinha entrado há poucos anos no Brasil o Paration. O Paration era o dimetilparation, era o Rhodiatox, usado principalmente nas plantações de algodão. Junto com o Paration, que é da Rhodia, o Rhodiatox, veio o Contration, que era o antídoto. Mas também havia a recomendação de uso de atropina na intoxicação, só que praticamente médico nenhum, conhecia isto, e nós tivemos as primeiras experiências. Em Franca, atendemos 5 casos de uma mesma família, 2 adultos e 3 crianças que tiveram intoxicação no trabalho. Eles estavam trabalhando, pulverizando sem nenhuma proteção, num período quente, e sem usar máscara, sem usar roupa nenhuma, e abusaram, trabalharam de um modo inadequado, e pouco tempo depois apresentaram sintomatologia característica. Eles foram tratados com uma ampola de Contration, porque era que a gente acabou conseguindo, que a Rhodia tinha encaminhado na época, e com atropina, mas as intoxicações eram leves, tivemos os cuidados de trocar roupa, lavagem, etc. Mas no mesmo ano, atendemos em Ribeirão Preto, na Santa Casa de Ribeirão Preto, um caso que tinha ingerido uma certa quantidade de dietilparation, quer dizer, o dietilparation do Rhodiatox, e estava com um quadro já mais grave. Esse paciente, eu passei 24 horas ao lado dele, praticamente, ministrando atropina. Eu estava no 6º ano de medicina e era plantonista da emergência da Santa Casa, mas acontece que os médicos de plantão, naquela noite, os médicos responsáveis não tinham a menor ideia do que era isto e nem como se tratar, de modo que, pessoalmente, eu assumi o caso e nós passamos e usamos uma quantidade de 53 miligramas de atropina durante essas 24 horas para conseguir atropinizar o paciente, e isso
foi o primeiro caso. De lá para cá, nós temos atendido paciente e a gente tem uma experiência pessoal relativamente grande, infelizmente, de atender intoxicações agudas e algumas, principalmente intoxicações agudas por inibidores da clonidierase. Mais recentemente veio o Aldicarb e nós tivemos problemas mais parecidos com os atuais. Bem, ainda de material desse manual, as intoxicações por organofosforato e carbamato têm manifestações muscarínicas, nicotínicas, centrais, síndrome de intermediária e neuropatia retardada. Eu não irei falar sobre as intoxicações crônicas, que é um capítulo mais complexo e nós não vamos tratar. Também não vamos tratar daquelas alterações psiquiátricas que podem ocorrer, porque são também muito mais problemáticas no nível de interpretação e de diagnóstico diferencial. Nós não iremos tratar as intoxicações agudas. Bem, as manifestações muscarínicas, numa relação usual que existe por aí, que todos da área conhecem, são as manifestações de cianorreia, hipersalivação, sudorese excessiva, hiperidrose, axilas úmidas, broncorreia, secreção pulmonar, vômitos, cólicas abdominais, diarreia, rinorreia, lacrimejamento. Bem, rinorreia, lacrimejamento pode ocorrer mais no começo. Lacrimejamento é pouco frequente e não é duradouro. Miose, bradicardia, hipotensão arterial, broncoespasmo, dispneia e incontinência. Nós voltaremos a vários dessas manifestações, porque é preciso graduá-las no tempo e também entender a percepção que quem está atendendo o paciente tem e a cuidade para detectar essas alterações, para dar o valor devido, principalmente no tipo de atendimentos que o Ciatox tem, que geralmente não é o próprio membro do Ciatox que está atendendo. O paciente está em outro lugar e as informações estão sendo passadas. Aqui é um quadro que foi... Como que eu tiro isso aqui? Clique em ocultar aí, doutor, à direita, isso. Esse desenho aqui foi feito por um estudante de medicina da Unicamp, do quarto ano de medicina, o Jorge Luiz Vitali. Ele é de família que veio do Uruguai. A meu pedido, em 1985, tentando entender e passar para os alunos, a gente pediu para ele fazer isto, eu passei o que eu queria que ele representasse. Mas esse rapaz hoje é um cirurgião plástico. Eu achei de muito boa qualidade didática esses slides. Eles hoje estão sendo divulgados e é bom eu acho que é interessante que se divulgue mesmo, mas aqui eu gostaria de ressaltar que a origem dele, a ideia foi minha, mas quem fez e representou, e eu tinha uma série, ele trabalhou para a gente durante 6 meses na Unicamp, que ele estava com problemas e precisava de um apoio, e esse apoio foi dado através de um trabalho técnico, do trabalho dele, e ele, na verdade, é um artista. Então, as manifestações, miose, que a gente pediu para ele representar, no meio o que seria o padrão normal, e a midríase, a cianorreia, a hipersalivação, a situação normal, a boca seca, que já é o quadro da intoxicação atropínica. O pulmão representado com as secreções, representado deste modo, e a frequência cardíaca e a sudorese. Nós vamos voltar a este slide várias vezes para detectar
o valor de cada uma do monitoramento das da administração de atropina. Aqui, caso nosso, aí, miose, as manifestações nicotínicas, que também são conhecidas por todos, entre as contração muscular involuntária, fasciculação muscular, tremores, fraqueza muscular, parestesia, hipertensão arterial, midria, taquicardia, vasoconstrição periférica, hipertensão, presta atenção, depois nós vamos ver. Manifestações do sistema nervoso central, cefaleia, mal-estar indefinido, confusão mental, agitação, torpor, coma, convulsão, depressão respiratória, tremor, entre outros. Aqui, um exemplo de dois adolescentes, eles tinham 14 anos, é um caso que chegou para a gente, tinham tomado junto um órgão fosforado, a quantidade mais ou menos a mesma no tipo, numa tentativa de suicídio. Quando chegou, nós pensamos que era um caso até de problema de relacionamento pessoal deles e imaginamos o que teria ocorrido. Mas, de qualquer maneira, tomando a mesma quantidade, e eu me certifiquei que tomasse a mesma quantidade, porque eles eram de Itatiba, e depois que eles tiveram alta, eu fui lá em Itatiba ver onde eles tomaram, como é que eles tomaram, etc., ter um conhecimento direto do caso, a quantificação, mas vocês podem ver que esse está no estado de agitação. Ele está até sendo contido aqui, e o outro, na mesma dose, está com uma depressão, ele está em coma. Essas manifestações, as duas são sinal de certa gravidade, no meu entender. Mas acontece que na história dele não era bem assim. Eles tinham 14 anos, a primeira vez que eles foram numa festa, lá num baile, e estava muito animado, e durante esse baile, na madrugada, houve uma briga lá, cada um tinha tomado um copo de cerveja, e era um copo só mesmo, que eles compraram uma garrafa e tinha sobrado um tanto, eu chequei em isto. E tinha tomado um copo de cerveja, é a primeira vez que eles nunca tinham tomado cerveja, e apareceu uma briga, e eles todos curiosos ficaram lá vendo a briga. A polícia baixou, a turma que estava brigando correu, e eles ficaram lá parados, eles apanharam um pouco, levaram uns empurrão, e ficaram muito aborrecidos. Eles trabalhavam no retiro, foram de lá direto para o retiro, e era 5 horas da manhã, eles tinham 5h30, estavam no retiro para começar a tirar leite, os dois que tiravam leite. Então, eles chegaram lá e meio agitado, e acharam que foi muito injustiçado, que eles que apanharam, que eles estavam brigando, não tinha nada, falaram, nós tomamos azarado, vamos tomar veneno. Aí cada um tomou um gole daquilo, eles tiveram esse quadro. Depois, e eu chequei bem, a história era bem esta. Bem, aqui um caso de intoxicação por carbamato, já sob controle, ele está já atropinizado, ele não precisou ele acabou saindo bem, só para mostrar uma situação atendida também na década de 80. Bem, mas nas manifestações agudas, destaca-se a síndrome intermediária. As intermediárias são manifestações nicotínicas que surgem de 1 a 4 dias, mais ou menos nessa área aí, após a fase colinérgica, o início da fase colinérgica aguda, provocada por alguns órgãos fosforados, principalmente os mais nicofílicos, costuma regredir em alguns dias, caracterizada por uma fraqueza muscular dos músculos proximais dos membros, fraqueza dos músculos respiratórios, fraqueza dos músculos flexor do pescoço, comprometimento de nervos cranianos, como oftalmoparesia, fraqueza da mímica facial, dificuldade para deglutição, entre outras manifestações de paralisia craniana.
E nós temos um quadro da neuropatia tardia ou retardada, muito mais raro, que ocorre com alguns órgãos fosforados e depois de uma intoxicação aguda, em alguns casos de intoxicação crônica, mas com um período de agudização bem definido e intenso. Não ocorre com todos os órgãos fosforados. É um quadro devido à inibição da enzima esterase alvo neuropática, quer dizer, a NTE, da sigla em inglês, que é caracterizado por parestesia de membros inferiores, podendo acometer membros inferiores, ela é mais ascendente, fraqueza muscular progressiva de membros inferiores, diminuição dos reflexos tendinosos, fraqueza muscular, ataxia, dificuldade e impossibilidade de caminhar, e pode resultar em sequelas. Nas crianças costuma regredir totalmente, nos adultos não. As crianças, quanto menor a idade, é mais fácil para regredir. Este quadro é provocado por alguns órgãos fosforados, não por todos eles, e nós temos uma experiência pessoal disso na década de 80 e também da de 90. Aqui, uma casuística pessoal, que nós tivemos os primeiros casos. No primeiro caso, em 1985, é um rapaz de 32 anos, ele tirava leite e ele se intoxicou com o Neguvon, que é o Tricorfon, com o Neguvon, e teve um quadro que iniciou depois do tempo de exposição, 9 dias depois do tempo de exposição. E tivemos outro em 1986, 21 dias depois do tempo de exposição. Outro, aqui um outro por órgão fosforado que nós não conseguimos definir qual, a gente ficou em dúvida, ele tem comprometimento de neuropatia periférica e no eletromiografia. E em 2002, ainda um outro com Tricorfon, é o Neguvon. Depois desses, nós tivemos outros, em 2003 até 2004, com metamidofos. Isto é por causa do uso e a situação em que esses organofosforados provocam foi estudada principalmente em embriões de galinha, em ovos, de embriões de ovos, etc. E esses casos são raros. Essa estatística, na época, em 2005, era, pelo menos na revisão que nós fizemos, era a segunda estatística maior que tinha na época, a segunda estatística de casos humanos, porque eles são relativamente caros. A interpretação do porquê a gente tem algum questionamento sobre ela, mas a gente tem alguma ideia, porque nós tivemos aparentemente mais aqui no Brasil a frequência do que em outros lugares, como na Itália, onde foi isto bem estudado. Isto foi bem estudado. Bem, esses casos aqui foram apresentados por nós em congressos e tem publicações. Bem, esse caso não faz parte dessa estatística. Depois desse caso, nós tivemos outros. Esse paciente é um paciente que foi intoxicado por órgão fosforado. Ele é de Santa Catarina e veio depois de alguns meses, especificamente, para a gente fazer uma avaliação, mas ele está com sequelas, e já faz alguns meses que ele está, você vê a atrofia, ele tem dificuldade para caminhar,
ele caminha com grande dificuldade, você vê que comprometeu membros superiores também, apresenta atrofia muscular bem evidente. Esses casos são irreversíveis. Ele pode ter alguma melhora nessa situação. Ele pode ter alguma melhora dependendo da dependendo da fisioterapia, dependendo de uma certa acomodação para lidar com isso, mas eles, quanto mais de idade, mais cronificam. Bem, aqui nós vamos apresentar uma escala de gravidade da intoxicação. Eu tenho muitas dúvidas e interrogações sobre a questão da gravidade que é apresentada nos manuais, nos trabalhos, etc. E alguns questionamentos do que seria bem essa gravidade. Não é um assunto que eu estudei profundamente, mas eu trabalhei pessoalmente, tenho experiência pessoal disso. Mas, como exemplo, a gente vai colocar aqui uma escala aqui de 2016 de gravidade, levando em consideração o tamanho pupilar e dando um parâmetro para o tamanho pupilar de 0 a 2, por exemplo, de 0 a 2, conforme o diâmetro pupilar vai diminuindo. A frequência respiratória, a frequência cardíaca, as fasciculações, o nível de consciência e as convulsões. Bem, isto seria para graduar a gravidade. Mas acontece que essa graduação da gravidade envolve vários questionamentos. Quando você vai avaliar a gravidade? É no caso não tratado, no caso tratado. A gravidade não depende propriamente da gravidade, a intensidade dos efeitos do órgão fosforado, do carbamato no início. Ele depende muito mais da qualidade do atendimento, da presteza do atendimento, e o caso muito grave pode ser salvo do mesmo jeito que o outro. A efetividade do tratamento é impressionante quando é feita com rapidez e com competência. Então, essa questão da gravidade não serve para justificar o atendimento que levou a óbito propriamente. Bem tratado, e é possível a gente manter quase todos os pacientes vivos, se bem tratado, em todas as etapas, sem perda de tempo. O que a gente entende é que é preciso de transmitir a ideia de que todos são curáveis e tratáveis, é possível curar todos eles, a não ser o que já fez 3, 4 paradas cardíacas, que está com certo sofrido, chegou depois. Isso é uma gravidade geral na emergência médica, que não depende propriamente do que provocou essas paradas, ele já tem muito mais gravidade. Bem, vamos comentar sobre o atendimento inicial desse paciente. O atendimento inicial desse paciente é um atendimento geral, qualquer manual de atendimento geral do paciente tem uma parte específica que é para qualquer paciente, seja de qualquer área, por qualquer causa, tem esse atendimento inicial, mas no caso do intoxicado por órgão fosforado, tem algumas características pessoais, específicas, que devem ser seguidas. Suporte primário e secundário de vida é semelhante a um desses manual de atendimento de emergência, um desses protocolos. Nós precisamos, no caso do órgão fosforado, como você sabe, de 2 vias venosas, uma para administração de medicamentos, de líquidos, e uma para atropina. É bom que a atropina fique numa administração separada para ter um controle específico. Mas isso é tudo feito, esse atendimento, junto com uma triagem rápida, mas ele não dispensa uma anamnese detalhada. E o bom, se for depende do posto de atendimento, mas se o informante não puder ser o próprio paciente, e o informante tiver de ser quem trouxe o paciente e vai sair, quem trouxe o paciente já sabe mais
sobre a anamnese do que você, inicialmente. Então, é preciso que não perca esta oportunidade, mas é preciso ser feito simultaneamente, e o grupo tem de estar treinado para isso. É preciso de não postergar a descontaminação, o paciente perdendo tempo sendo atendido com competência nesse atendimento primário e secundário e também a procura de acessos, é preciso que tire a roupa e que vá descontaminando o paciente junto. É preciso de um trabalho em equipe e mesmo quando a pessoa está isolada, é preciso que se diminua essa contaminação, porque grande parte deles tem uma penetração cutânea pela pele e é preciso que evite que essa contaminação, que essa absorção aumente. Não postergar a descontaminação, não postergar a descontaminação. Estabilizar e hidratar o paciente, isso faz parte de qualquer atendimento, mas uma recomendação é não induzir o vômito, nem inibir o vômito. Esta é uma que está nesse manual, por exemplo, e na reidratação e recomendação desse manual do Ministério, que é muito bem feito, mas também precisa ser interpretado e não seguido à risca, ele precisa ser adaptado à realidade do momento e à realidade local. A reidratação considerar as perdas do vômito, diarreia, diaforese, cialorreia, broncorreia. Eu vi até recomendações de que a reidratação você tem de ver as perdas por poliúria, polaquiúria, o descontrole do esfíncter urinário. Polaquiúria não dá desidratação, o que dá é a poliúria. Então, em vários lugares de coisa aí tem errado. O pessoal não prestou bem atenção no termo que está usando. Bem, vamos prosseguir. Para avaliar a gravidade, tenho eu aqui uma adaptação dos esquemas usuais que existem por aí, embora esses esquemas sejam, no fundo, corretos. É uma interpretação pessoal baseada, mais pessoal, não é só minha, mas é mais pessoal e que eu tenho achado concordância quando comunico com outros. Para a avaliação da gravidade, o diâmetro pupilar. O diâmetro pupilar. Essa avaliação eu vou repetir essa avaliação de gravidade. O diâmetro pupilar 0, 1 e 2, o peso 2, a frequência respiratória 0, 1 e 2, e a frequência cardíaca menor que 60, e entre 41 e 60, maior que 60, 41 e 60, e menor que 60, peso 2, fasciculações musculares com peso 2, nível de consciência com peso 2, convulsões presente e ausente. Isto é tudo mais ou menos verdade, mas é correto. Mas isto não tem muito relação com sobrevivência, não. É a qualidade do atendimento que tem relação com a sobrevivência. Essa gravidade não justifica a perda do paciente, não. Ele sendo bem tratado, ele pode ser mantido vivo com a maior gravidade, desde que ele já não tenha lesões irreversíveis. Eu estou indo para trás em vez de ir para frente. Nós vamos ver, desculpe, eu não estou adaptado bem a esse tipo de aula. Bem, aqui eu estou repetindo aqui uma recomendação do Endelston. O Endelston é um inglês que trabalha na medicina transmissíveis,
que trabalha com intoxicações e com atendimento de urgência, principalmente no Sri Lanka. Ele tem trabalhos fundamentais na área de toxicologia, especialmente de pesticidas, às vezes plantas tóxicas, com metodologia científica, com experiência grande, é um rapaz inteligente e que faz observações que são válidas, Aqui ele comentando sobre o atendimento, o rápido atendimento e a estabilização, o alerta de que o paciente intoxicado por órgão fosforado, com os pesticidas, especialmente os órgãos fosforados e o escarbamato, é instável e o paciente pode rapidamente se tornar mal. Ele engana, ele não pode ser deixado sozinho, ele pode estar bem e pouco tempo não atendido, ele pode evoluir muito mal. E o score de risco inicial é entre aspas. Eu vejo que esse aspas aí é um pouco de acordo com o que eu penso. Aqui ele refere a topila pontiforme, sudorese excessiva, salivação, requer atropina. E isso é um conhecimento universal. Mas ele alerta que a frequência cardíaca pode não ser baixa. E observação cuidadosa para o desenvolvimento da síndrome colinérgica, porque ele pode se intoxicar. Bem, mas também ele diz que a atropina é um antagonista seletivo do receptor muscarínico, é recomendado imediatamente no paciente que apresenta sintoma com excessiva estimulação muscarínica. A indicação é unânime, não há nenhuma dúvida, isto é um conhecimento já mundial. Mas a atropinização é o tema que nós vamos nos deter. Quanto tempo nós temos aqui agora? São 10h10. A atropinização é um processo de reversão das manifestações muscarínicas na intoxicação por inibidores da acetilcolinesterase com o uso de atropina. Ministrar a atropina rapidamente após o diagnóstico clínico de síndrome colinérgica induzida por órgão fosforado ou carbamato. Quanto ao regime, existem padronizações que devem ser seguidas e adaptadas a cada realidade, a cada momento, a cada paciente, e nós vamos discutir os parâmetros para isto, essencialmente. Aqui, uma das recomendações é iniciar, feito o diagnóstico da intoxicação para tratar a síndrome muscarínica da intoxicação por órgão fosforado e carbamato, então ministrar atropina, 2 a 3 miligramas de atropina, EV em bolos, dobrando a dose a cada 5 minutos até a atropinização. Essa questão de dobrar a dose a cada 5 minutos, a gente vai fazendo conforme possível, mas observando o paciente diretamente mesmo, não deixar nada prescrito. E os 5 minutos quase sempre não é tão fácil da gente medindo no relógio, a gente vê que foi aplicado 5 minutos, quase sempre vai mais de 5 minutos, um pouco, não tem muita importância, não tem tanta importância assim. E conseguindo a atropinização, isso é seguido por 10 ou 20%, em torno de 15%, da dose inicial de atropinização por uma solução contínua, infusão contínua de soro fisiológico de cloreto de sódio, NaCl é 0,9%, mas pode ser também fazendo intermitente. Não há muita, fazendo em bolos também,
não há muita diferença nisso. Precisa estar perto do paciente e monitorar direito. Não é o ponto-chave. Isso aqui é uma padronização, de uma maneira geral correta, que precisa de monitoração. E como monitorar é o que nós vamos discutir. Monitorar a toxicidade colinérgica recorrente ou o começo da intoxicação por atropina. É aqui que nós vamos discutir. É aqui. O paciente está do lado passou a atropina, está faltando atropina, lidar com a atropina. O regime em criança é adaptado por peso, e tem as recomendações, é uma recomendação razoável, isso aqui, esta que está aqui, mas o que é preciso é acompanhar e ter em mente monitorar a toxicidade colinérgica recorrente e também a toxicidade da atropina. Então, nós vamos ver como monitorar. Voltaremos a esse esquema aqui, que a gente preparou na década de 80, com esta intenção. O diâmetro pupilar, salivação, a salivação excessiva, as secreções pulmonares, a frequência cardíaca, a sudorese como os principais que a gente entendeu monitorar. Bem, havendo aparecimento de sinais de toxicidade de atropina, interromper a infusão até a remissão dos sinais, reiniciar com infusão 80% da velocidade de infusão, 70%, isso a gente avalia na hora quanto que a gente vai, dependendo da velocidade, da concentração que a gente pôs, e se tiver no regime gota-gota, que é o que eu logo passo para o regime gota-gota, às vezes complementado com alguma quantidade em bolo, mas eu logo passo para o regime gota-gota, pessoalmente eu acho mais seguro, e com algumas observações. Taquicardia isolada não indica necessidade de suspender a atropina. É preciso considerar a idade do paciente também. Taquicardia isolada só não tem o poder de fazer suspender a atropina. E a outra é a idade do paciente que precisa ser levada em consideração. Nós vamos voltar nisso. Após uma reanimação, não deixar o paciente em condição antimuscarínica, com excesso de atropina. Bem, mas aqui, controle da atropinização. Isso aqui é uma repetição do que nós já falamos, mas é esse o ponto central da nossa discussão. Avalie a história e as manifestações muscarínicas. Atropina em bolo, aqui num dos esquemas mais ampliado, de 0,6 a 3 miligramas, eu quase sempre costumei com 2 miligramas, eu inicio com 2 miligramas, mas tem muita gente que faz isso. Dobrar a dose a cada 5 minutos, 5 minutos pode ser também avaliado aí, de acordo com o caso, etc. Já atropinizado, então é uma repetição, e a toxicidade recorrente e a toxicidade da atropina. Esse é o que nós vamos discutir. Então, vamos ver como é que voltamos aqui. Se atropina demais, passa da conta. Aqui, por exemplo, nós estamos certa midríase, você vê que a boca está seca. Essa paciente está com uma vermelhidão, já é um estado mais avançado de excesso de atropina, a vermelhidão cutânea. Ela podia estar agitada, e a vermelhidão cutânea passou da conta atropina, pode dar febre. Bem, aqui o diâmetro pupilar. Aqui, neste caso, vocês veem que há uma diplopia nesta foto. Essa pupila, o olho está, o diâmetro está maior do que isso, pode aparecer transitório. E logo depois elas estão isocóricas. Isocórica é a mesma paciente.
Também um desenho que o Jorge fez a meu pedido da intoxicação apínica. Eu tenho o desenho original dele, esse aqui, a fotografia não foi boa quando eu tirei a foto, eu tenho o desenho original dele comigo, mas a intoxicação atropínica aqui representada, taquicardia, aumento do diâmetro pupilar, boca seca, pele seca, alucinações visuais. Aqui, alucinações péssimas. O paciente está agitado, a temperatura alta, hipertermia, é uma intoxicação já avançada. E agitação, vermelhidão cutânea. Mas a intoxicação por atropina, curiosamente, não tem só manifestações péssimas, alucinações, as visões não são sempre de má coisa. É por isso que chá de ceia branca, para dar uma intoxicação por belodonado, é usado como droga, é usado também, que dá boas alucinações também, estado de bem-estar. Esse paciente é outro intoxicado. Você vê que ele está com midríase, ele está com boca seca, ele está com a pele seca, ele está com vermelhidão cutânea intensa e num estado de nirvana, ele está com um bem-estar evidente. É por isso que o pessoal usa. Se pudesse só desastres aí e visões péssimas, não ameaçadoras, ninguém iria usar. Mas nós vamos, a propósito do valor e da capacidade da atropina, nós vamos... Quanto tempo eu estou? Pois é, eu tenho quanto tempo a mais? Você tem mais 40 minutos. Ah, tá bom. Então, tem a discussão também. Não preciso. Incluindo ou não? Incluindo a discussão. Então, eu vou mais depressa. Aqui é o caso do Kim Jong-nam. O Kim Jong-nam é do Vietnã do Norte. Ele é filho paterno do ex-ditador e ministro do Vietnã, da Coreia do Norte. E ele é meio-irmão do Kim Jong-un, que é o ditador da Coreia do Norte. Então, Kim Jong-nam levava no bolso antídoto. Eram 12 ampolas, eu tive revendo, de atropina, que é antídoto do veneno VX, um sucedâneo dos agentes nervosos, assim chamado, que é para a guerra química, de alto poder e de grande potência, e que levou uma linha de produtos que era para a guerra química. E muitos países têm produtos para a guerra química. 22, por exemplo, sabidamente desenvolveram. Quanto resta disso por aí, a gente não sabe. Mas suspeita-se que Kim Jong-un mandou 2 grupos, através de ideias dele, etc., organizarem um crime no dia 13 de 12 de 2017, isso segundo a BBC. Essas situações dessa ordem são verificadas não tanto por constatações científicas, mas por a grande imprensa investigativa, a BBC, a Zuden, jornais alemães, Süddeutsche Zeitung, da Alemanha, inclusive, às vezes fazem reportagem super interessante aqui no Brasil, revistas mais investigativas. Bem, o Kim Jong-nam, 45 anos, em 13 de 2 de 2017, pouco antes ele chega no aeroporto de Kuala Lumpur, pouco antes das 9 horas, e 2 mulheres que estavam lá, uma delas, pelo menos, o ataca no aeroporto e jogam um
líquido, com a mão no seu rosto, inodoro, insípido, como água, e 15 minutos ou 20 minutos depois ele morre numa ambulância. Ele tinha 45 anos, era a exposição, entre a exposição, os guardas, a clínica no aeroporto, a contração muscular, as convulsões, as ambulâncias e a morte. Ele tinha tinha 12 ampolas de atropina no bolso do casaco. Ele já achava que poderia sofrer tentativa de suicídio por alguns agentes nervosos da guerra química. Como é que nós vamos passar esse filmezinho? Nós vamos passar esse filme para continuar o comentário sobre o Kim Jong-un. Ixi, não tá funcionando. Tudo bem, você continua. Depois eles acessam. Tá bom. Tá bom. A minha experiência é terrível. Agora eu já perdi a meada de como continuar. Bem, ele foi atacado no aeroporto de Kuala Lumpur, um aeroporto moderno e bem preparado, e jogaram um líquido no rosto dele com as mãos na boca, etc. E ele se assustou, andou pelo corredor, tem um filme que vocês podem ver depois, filme com uma boa descrição que podem ver depois, encontrou um guarda que estavam próximo, ele foi levado a um serviço de saúde que está em frente, perto. Ele chegou lá, já assim, andando com dificuldade, chegou lá, teve uma convulsão, foi colocado numa maca e levado rapidamente para a ambulância, e 15 minutos, 20 minutos depois desse líquido, ele morreu na ambulância. Ele tinha no bolso 12 ampolas de atropina. É um sucedâneo desse agente VX. Esse VX aqui é uma forma super interessante, que em 2013, antes porque são essas revistas investigativas, revistas de melhor qualidade, de mais profundidade, que abordam esses temas. Aqui, outra apresentação dos sucedâneos do agente VX. Eles foram trabalhados para modificações, para aumentar a potência e características deles. São segredos que não saem nos trabalhos científicos, segredos, e este é uma absorção rapidíssima, como a gente vê pela evolução. Bem, agora, o que aconteceu com ele? Ele ficou meio... Ele viu que foi atingido, ele foi no atendimento médico, antes dele ser atendido, que era pertinho na sala, ele foi atendido, teve uma crise convulsiva lá, foi posto numa maca, foi levado na ambulância, rapidamente ele morreu logo que saiu na ambulância, um total de 15 ou 20 minutos, com um quadro de sistema nervoso central. O que adiantava a atropina para ele? Nada. Até pegar veia. Então, a atropina não tem essa capacidade, esse poder para uma situação como esta. Ela não tem efeito nenhum. Ele não chegou. Um paciente como esse, para ser atendido, ele teria de ter a veia pega rapidamente, ele ter feito aí, por exemplo, um tionebutal, um anestesiado praticamente, entubado, e a atropina vinha depois. E depois ele tinha de ter. Isso é praticamente impraticável num serviço em que ele esteja num serviço de emergência, ele não consegue. Não há tempo para isso, morre antes. Então, a atropina não tem esse poder, embora seja fundamental, não tem esse poder. Nós vamos aqui, ainda para balizar as nossas opiniões sobre os órgãos. Eu estou preocupado com o tempo. Quanto eu tenho? Aqui, um trabalho nosso aqui sobre o Aldicarb, e é um trabalho que nós tinha 443 pacientes aqui da região de Campinas e de Campinas, que resultou depois de uma triagem em 177 pacientes. Desses pacientes, nós fizemos atendido
de 2000 a 2007, atendido no Ciatópolis, eu atendi pessoalmente a grande maioria desses pacientes que esteve aqui, vi pessoalmente, e participei do tratamento, entubei, etc., os que precisaram. E aqui na região de Campinas, e nós monitoramos com cuidado as informações, e os outros, mais da metade, foram atendidos nos hospitais da região, que tem boa qualidade de terapias intensivas, e seguindo o mesmo protocolo. E nós vamos ver as manifestações que eles tiveram. O grupo daqui foi atendido aqui, 63 pacientes e 114 pacientes atendidos nos hospitais aqui da região de Campinas. Miose, por exemplo, os que daqui, 80,9% dos pacientes tiveram miose, os de fora 56,1%. Bem, a miose não está sendo muito bem observada. Esses casos eram muito semelhantes, nós tivemos vendo. Secreção pulmonar, 73% dos pacientes que estavam aí, a secreção pulmonar foi verificada. Nos outros, 35%, secreção pulmonar não é muito bem verificada. É o que nós queremos saber, é o que pela síndrome muscarínica mais mata, mais leva à morte, é a secreção pulmonar. Mas ela não é um bom parâmetro, não está sendo, e é um atendimento de boa qualidade aqui na nossa região. E foi isso, o pessoal estava instruído. Então, para saber a hipertensão pulmonar, a secreção pulmonar, não é um parâmetro que eu valorizo muito na prática. Agora, a salivação, aqui, né, foi semelhante. Salivação, o pessoal vê. Eu estou considerando aqui, evidentemente, acho que nós vimos aqui, e pessoalmente eu também participei, como padrão ouro. É pretensão, sim. Mas eu acho que é correto. Sinceramente, eu acho que é correto. A gente está preparado para isso e não é de hoje. Bem, então, salivação valorizo muito. Diaforese, a sudorese, 45, 39, é semelhante. Sudorese o pessoal vê. Mas a sudorese traduz a secreção pulmonar. Ela indica, bate demais com a secreção pulmonar. Então, eu vou valorizar isso aqui. A secreção pulmonar, no ambiente inicial, com aquele barulheiro, etc., quem que vai ver a secreção pulmonar? E quase sempre não é um treinado a escutar. E não tem ambiente para isso, não tem barulho. Os pronto-socorro, a confusão e os atendimentos iniciais é mais difícil para ver. E mesmo no paciente internado, nem sempre é silêncio e nem sempre que estão ouvindo. E a secreção pulmonar, vista intuída através da salivação e da diaforese, pode ser por quem não é médico, um familiar, por qualquer outro, você pode fazer uma pergunta objetiva e ele vê lá e te passar a instrução sem nunca ter posto um esteto no ouvido e sem ouvir o paciente. E dispneia mesmo, tem uma diferença, o pessoal não anotou muito a dispneia. A bradicardia, 18, 17, e frequência cardíaca está certinho. Está certinho, isso até valoriza um pouco esses que não estão de acordo. Medir a frequência cardíaca foi medido do mesmo modo. A taquicardia, por exemplo, eu não... de seta me sobe. A taquicardia, por exemplo, uma taquicardia 12,7% dos daqui e 2,4%, a taquipneia, frequência taquipneia, 12,5% nos pacientes aqui do hospital, 2,4% dos outros. Então, taquipneia não está sendo bem. Distúrbio de esfíncter, que o pessoal valoriza muito, 12%, 1,8%. Então, não dá para estar valorizando distúrbio de esfíncter. Se você põe aí no parâmetro, distúrbio de esfíncter e secreção pulmonar e taquipneia, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. O pessoal não melhora assim, de repente, nem tem ambiente para isso. Aqui tem coisas que não deu significativa, mas tem interesse também, por causa do número pequeno de casos. Mas vamos em frente.
Fasciculação muscular, 20,6%. Aqui, 7,9%. Não está sendo bem visto. Fasciculação muscular. Tremores, 23,5%. Taquicardia, sim. A mesma coisa, taquicardia. Hipertensão arterial. Hipotensão arterial. Dizer que, e aqui é por Aldicarb, quer dizer, era para a hipotensão, porque é dito que um dos parâmetros é hipotensão. Essa hipotensão só que não aparece nos pacientes. Olha a hipertensão aqui, ganha da hipotensão. Então, a pressão arterial, aí que é posta no quadro, etc., nos valores, e a alteração do sistema nervoso, sonolência, 67% daqui, os de fora 37%. E agitação, o pessoal já vê melhor. Convulsão também, o pessoal vê que convulsionou. Então, estado convulsional, convulsão mental. Bem, aqui são as colinesterases desse grupo, 0%. Isso aqui é psiconesterase. Tem a colesterase também, nós não vamos discutir a psiconesterase, com 0% em 48%, com o Love Bond, 48%, com 0%, e depois ela diminuída. Mas isso não é o que dita a gravidade. Mas temos aqui também um caso que vale a pena a gente discutir para apresentar. Quanto tempo tem? Você tem meia hora. Mas é discussão. Com a discussão. Com a discussão. Isso, vai demorar. demorar. Então, essa não é meu, essa é da discussão. Eu vou ver o Novakovsky para ver o que eu vejo a mais. Bem, o Dalvoni. Alex Dalvoni, 44 anos, às 7h da manhã do dia 20 de 8 de 2020, ele comprou um chá no aeroporto de Tomsk, decolou às 8 horas e foi ao banheiro do avião, vomitou, deitou no corredor e entrou em pânico, em estado de agitação. Ele estava viajando para Moscou, ele é contra o governo, um elemento contra o governo, o poder da Rússia, e ele exercia alguma liderança, mas ele tinha um passado questionável de ligações internacionais obscuro, e eles fizeram de nossa intoxicação por água fosfórica no avião e interromperam a viagem para Moscou. Ele pousou em Omsk, no aeroporto, e ele entrou em coma. Ele ficou lá sendo tratado. Ele usou atropina fundamentalmente, a gente não teve acesso ao que ele usou, além de atropina. De qualquer maneira, ele foi entubado, ficou no respirador, entrou em coma, e 3 dias depois ele foi transferido a pedido para a Alemanha, porque eles achavam que o governo russo estava envolvido nessa morte, nessa tentativa, mas o governo russo liberou a ida, e depois eles viram que tinha a presença do Novichok, que é um sucedâneo desenvolvido em laboratório para ser usado como agente de guerra química. Bem, ele foi tratado com atropina e fundamentalmente com atropina e assistência respiratória. Ele veio para a Alemanha, depois o laboratório tardiamente identificou na Alemanha metabólito de um Novichok de última geração. Mas, de qualquer maneira, esse atropina funcionou para ele. Quase não foi violento como do norte-coreano. Bem, terminou o tempo da apresentação? Não, continua. Aqui é morte por água fosforada, nós podemos usar depois. Então, aqui, por exemplo, um desses acrônimos eu vou ver a questão desses acrônimos, por exemplo,
que eles colocam para fazer o diagnóstico. Por exemplo, SLUD, o acrônimo, que é salivação, ocorre. Lacrimejamento. Lacrimejamento é pouco, não é constante. Se for basear em lágrimas, você está perdido. Incontinência urinária. Aquela urina que está lá sai, depois para. Depende do incontinência urinária, existe sim. É começo, mas não é uma coisa. Existe sim. Diarreia também existe. Câimbras intestinais, emese também existe. Mas ele está meio depenado, eu acho. Ele está meio depenado, para mim, né? Eu estou aqui para botar defeito. Dumbbells. Diarreia, incontinência urinária, ocorre miose, bradicardia, broncorreia, emese, lacrimejamento, salivação. Esse está melhor, só que ele está meio polivalente aqui, mas ele está melhor para mim. Aqui, miose, salivação, bradicardia, secreção pulmonar, diaforese, emese. Esse, para mim, tá melhora um pouco. Agora, se eu fosse fazer um, eu ia fazer um assim, eu estou, mas só para comentar mesmo. Eu ia chamar de SISU-MB, que é SISU, celorreia. SU, ZU, sudorese. Miose, bradicardia. SISUB. Porque é o que é mais fácil para ver. Então, eu acho que esse monitoramento dos agentes de guerra química, nós temos algumas outras coisas de guerra química aí. A questão da frequência cardíaca por idade. É preciso adaptar os dados que são corretos desses manuais, dessas recomendações, mas a idade pode variar a frequência cardíaca até dentro do normal, em valores muito além daqueles limites. Nós podemos estar com gente jovem, com frequência bem alta atropina. Frequência alta só não impede a administração de atropina. A gente pode dar atropina. E aqui um comentário que eles fazem às vezes em hiperemia da intoxicação por e como tratar a hipertermia, e da hipotermia, a intoxicação por carbono fosforado, às vezes hipertermia, a evaporação de 1,7 ml de suor leva à perda de 1 quilocaloria. Então, por exemplo, 120 ml perde 170 ml de evaporação de suor, de líquido, de água, perde 100 quilocalorias. Bem, evaporando, o suor que foi pingado, perdeu, no sentido de abaixar a temperatura. Bem, nós vamos parar por aqui, nessa apresentação. Então, recordando de novo, essencialmente, o que nós tínhamos comentado. Eu vou voltar aqui para... Então, a administração de atropina é balizada, na maioria das vezes, pela celorreia, 4 vezes. Celorreia. Sudorese, 3. Miose. Bradicardia, 1. Miose, 2. Sudorese, 3. Celorreia, 4. Esse é o meu manejo desde a década de 80 e eu não vi razão para modificá-lo. Eu fico à disposição de vocês para responder aquela pergunta e também aprender com vocês, porque eu estou meio desatualizado em muitas coisas, e principalmente na parte tecnológica. Eu não sinto bem em dar uma voz de aula conversando com as pessoas, enquanto afeição, e eu vou comparecer aí
em Londrina, no dia 5 de junho, no aniversário do Zench, meu colega de turma, que foi professor aí da universidade, ele é otorrinolaringologista, e ele vai fazer uma reunião de turma, nós vamos conseguir, dos 62, reunir 8 ou 9 dos colegas sobreviventes lá em Londrina. Talvez eu entre em contato com vocês estando lá. Obrigado pelo convite. Para mim é um desafio. E eu procurei falar de um modo que possa servir também para estudantes. Desculpe se eu não fiz citação de trabalhos, etc. Tem muitos aí, tem material já feito. O Ministério tem feito um grande trabalho com demorado de suporte, e a gente procurar as informações dos manuais e das recomendações do Ministério, hoje em dia está valendo a pena, porque ele fez um trabalho muito grande que dispensa a gente, facilita a gente as consultas. A gente tem de interpretar com experiência pessoal e adaptar às realidades regionais e locais. Muito obrigado. Obrigado, Ronan, pela palestra. Se você quiser encerrar sua apresentação para você ficar com a tela cheia, pode fazer isso. Muito riquíssima a sua fala. A gente que está no dia a dia, né? Às vezes, e com pouca experiência, você traz uma visão meio ampliada do assunto. Foi interessante ver os dois casos, né, de intoxicação que você apresenta também. Então, fico muito feliz de você ter se disponibilizado a estar conosco nessa manhã aqui de sexta-feira. O pessoal vai mandando, se tiverem dúvida, né, Ronan, eles vão mandar aqui no chat. Mas eu tenho uma já para te perguntar. Nós temos até às 11 horas, temos 15 minutos aí para a gente discutir. Qual que é a importância dos exames laboratoriais, quando eu falo de exames, especialmente a dosagem das colinesterases na prática clínica? O que ela poderia ser útil no tratamento de um paciente com esse quadro clínico? Olha, essa informação do laboratório é muito interessante e em várias situações. Uma, para a gente confirmar naqueles casos duvidosos que é suposto que a intoxicação por organofosforado, principalmente no início e nas intoxicações por várias drogas que estariam não envolvido o organofosforado ou carbamato. Mas é comum, e foi mais comum há uns 20, 30 anos atrás, considerar que o pesticida, quem está trabalhando na agricultura, trabalhava com organofosforado. Então, o paciente tomava qualquer coisa e achava que era um órgão fosforado. Ele vomitava, na hora que vomita tem salivação, tem sudorese, tem alterações que simulam o órgão fosforado. Então, já dá atropina para intoxicação. Isso é muito comum, dá atropina achando que é órgão fosforado. Ele confirma o diagnóstico e começa a tratar com atropina, criando situações. Então, isso ajuda e tem a pseudocolesterase, que pode ser feita rapidamente, quase em qualquer lugar, também ajuda para situações complexas. Mas não é o balizador da administração de atropia, não é o balizador, e para balizar é clinicamente mesmo, e se for sem exame, a pessoa tiver prática, e principalmente se a intoxicação for pura, com o fosforado ou carbamato, dá para manter ele vivo sem exame. Excelente. Então, concorda muito com o que acontece mesmo na prática, né? A clínica é soberana, então a indicação do medicamento não depende da dosagem, né, da colinesterase. Doutor Ronão, pessoal aqui parabenizando, tá? Então, assim, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica, muito obrigado. A Francisca, excelente aula, obrigado, doutor Ronan. A Eliane Gil Rodrigues de Castro, muito obrigado, doutor Ronan, por compartilhar seus conhecimentos. O Juscelino Nery da Bahia está digitando. A gente aguarda ver se a pergunta. Excelente aula, Gabriel Peixoto. Vamos ver se tem mais perguntas aqui do pessoal que está assistindo. A gente teve a presença aqui ao vivo de 21 pessoas e aí a gente depois vai disponibilizar essa gravação.
O Juscelino, ele é ótima apresentação, doutor Renan. Está passando aí no chat, você deve estar acompanhando aí. Se o pessoal tiver mais alguma dúvida, pode me fazer essa pergunta. Olha, havendo a oportunidade, eu ia fazer um outro comentário Pode falar. de uma experiência pessoal, porque volta lá. Um outro comentário, e eu trouxe um. Não está dando para apresentar. Pode passar para. No final. Você não está apresentando, ele fechou. Ah, não está apresentando? Eu já passei para o professor como apresentador, tá? Não dá para mostrar mais. Tá sim, pode tentar que vai dar certo agora. Tem que clicar no compartilhamento de novo. Aqui é um grupo de pacientes de 1970 a 2002 intoxicado por órgão fosforado, internado na minha enfermaria, que eu tratei praticamente de tudo, tubei, fiz o procedimento de atendimento do início ao fim dele, chegou ao pronto-socorro, muitas vezes desde que comunicaram aqui, que a gente mandou vir o paciente, a gente tinha um controle da enfermaria para entender, então eu mandava vir imediatamente, recomendava como fazer no transporte, mas então, como eles morreram, eu sempre tive um interesse em verificar como morreram, porque para mim, não só nesta área, mas eu tenho um score para paciente que morre no meu serviço, eu acompanhei muitos milhares de pacientes que morreram no meu serviço nesses 60 anos, mais de 60 anos de atividade, muitos milhares de pacientes que morreram, e tenho quando um paciente cura e a gente sabe por que curou, é ótimo. Quando a gente cura e não sabe por que curou, é bom. Quando o paciente morre e a gente quando o paciente morre e a gente não sabe e a gente sabe por que ele morreu, é ruim. E quando o paciente morre e a gente não sabe por que ele morreu, é péssimo. De modo que eu gosto de saber por que o paciente morreu e procuro, porque com os erros a gente vê se tem falhas para socorrer os outros. Então, a gente esteve vivendo num grupo de 51 pacientes internados que morreram por óleo fosforado porque morreram. De 1 a 3 dias, morreram 27 pacientes dos 51, de 1 a 3 dias. De 1 a 3 dias. E esses que morreram de 1 a 3 dias, foram parada respiratória, cardíaca, junto com respiratória, cardíaca influenciada por respiratória, etc. Tiveram parada cardíaca ou tiveram antes de chegar ao hospital, boa parte deles antes de chegar ao hospital, no transporte, tinham sido reanimados, principalmente, e depois, insuficiência respiratória só aguda, que foi identificado em 7 também, choque foi identificado em 4, esses casos muito graves. Por exemplo, esses choques são alguns órgãos fosforados, que levam principalmente a apresentações comerciais, etc. Um deles é o Malathion, que em quantidade muito grande pode levar ao choque, e não por causa do efeito órgão fosforado, é um assunto complexo. Bem, e depois, os que foram e poucos falência de múltiplos órgãos, então a maioria que ocorre no começo por esses que a gente tem de evitar no atendimento inicial, influi muito nesses 27. Esses outros, de 4 a 9 dias, de 9 a 9 dias, eles morrem mais de choque, são casos complexos. Já
teve várias complicações, eles aspiraram, vomitaram, deu infecção, etc. Agora, de 10 a 12 dias, é sepsis. Então, também a gente pode incluir aí, a gente tem que trabalhar para influir. Mas são casos graves, internados, que foram praticamente todos respiradores, etc. É um trabalho que vai a ser observado. São mesmo dados de uma aplicação. E tá bem, obrigado. Ronan, tem mais umas perguntas aqui no chat, né, doutora Soniita? É sempre um grande prazer ouvir o doutor Ronan. E o Gabriel Peixoto pergunta, né? Como deve ser feito a redução da dose da atropina? Quais parâmetros utilizar? Olha, eu utilizo os mesmos parâmetros que tinha falado com esses mesmos pesos. O diâmetro pilar, o diâmetro pular com peso 2, a frequência cardíaca com peso 1, a sudorese com peso 3 e a salivação. Agora, estando num local que eu posso ouvir bem, que tenha silêncio para ouvir, a escuta cardíaca, a escuta pulmonar substitui a salivação e a sudorese que qualquer um vê. Então, tendo ambiente, a escuta pulmonar é de grande valor para o paciente no lugar silencioso. Quem sabe escutar pulmão, para não ficar fazendo confusão, porque a sudorese e a salivação qualquer um vê e não faz confusão. Celino, ele pergunta, o senhor tem experiência com o uso da chamada superatropina, 1 mg por ampola, em termos de praticidade em relação às de 0,25 ou 0,50 mg por ampola? Tem e é ótimo. E eu tenho a impressão que essas que o norte-coreano estava usando é de 1 grama, é de 1 miligrama. Elas são muito práticas. A de 0,25, se você precisar de dar 100 miligramas de atropina, 100 miligramas, você tinha que usar 400 ampolas. 400 ampolas. Isso é problemático, dá câimbra nos dedos, dá até calo. Então, não é prático. De 0,25 é muito pouco. E a gente mandou preparar, na Santa Casa de mandar preparar de grama, certo que tinha quando estava na Santa Casa. Quando veio para o hospital universitário, nem sempre a gente tem de 1 miligrama, mas o bom é de 1 miligrama para a maioria dos casos. É mais prático. Fernando Rabelo, ele diz assim, doutor, só um comentário, né? Tendo visto aqui em Fortaleza muitos casos de intoxicação por inibidor de colinesterase que recebem atropina no atendimento inicial e muitos não necessitam de manutenção. Esse panorama é bem diferente do que poucos anos atrás, onde a maioria mantinha atropina por dias. Acreditamos que a composição do chumbinho mudou. E depende da quantidade, isso não é incomum. Não é incomum, a gente tem mudado, a composição do chumbinho tem mudado bastante, né? Mas esse período que a gente estudou, ainda foi um período que houve mudança. Então, o laboratório é que ajudou a gente a selecionar esses casos que a gente apresentou. Mas mudou sim. Ficando difícil, eles usam outro, né? Doutor Natan, muito obrigado pela sua disponibilidade, sua troca de conhecimento, toda essa riqueza de conteúdo. Nós, do Ciclo de Toxicologia Clínica, agradecemos. Se vier a Londrina mesmo, dia 5 de junho, e tiver um tempinho disponível, será um prazer recebê-lo aqui no nosso serviço e apresentar para você. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Eu vou ligar para vocês e ver se faz contato aí. Eu já tive aí várias vezes, inclusive tive aí no centro, uma vez em reuniões de toxicologia. Então, muito obrigado. Agradeço, pessoal, a presença de todos vocês também. Informo que no dia 3 de maio, 3 de maio, estaremos com a presença da professora Adriana Mello Baroto, do Ciatox Santa Catarina, e ela vai falar sobre a exposição tóxicas à insulina e o uso de octreotide, tá? Nos vemos, então, no dia 3. Doutor Ronan, excelente final de semana e fique em paz. Obrigado. Mas você me deu um susto aí para poder mexer com os computadores. Se minha neta estivesse aqui, eu tinha me enrolado. Tinha acabado no ponto, mas eu ia ficar estressado.
Ai, ai, que pena. Mas que bom que deu tudo certo, foi excelente. Sua neta tá de parabéns aí. Um abraço a todo mundo. Fiquem em paz. Ótimo.